Aviso: a Casa Elefante contém conteúdo adulto. Então, se você não quer ou não pode ouvir o que o Snape e o Filch fazem sozinhos na sala dos funcionários, pare agora. Olá, boas-vindas à Casa Elefante. Puxa uma cadeira, pede um café e vem discutir a obra da J.K. Rowling capítulo a capítulo com a gente. Hoje é o capítulo 11, Quadribol. Alerta de spoiler. Se você ainda não terminou de ler Harry Potter, pare agora, né? Você já sabe que nossos episódios sempre levam em consideração tudo o que aconteceu nas obras. Nos 7 livros, nos filmes e tudo mais que você vai achar da JK por aí. Eu sou o Junior Code e eu vim assistir o episódio aqui do estádio porque vocês sabem, né, que a emoção é diferente. Mas eu não tô sozinho aqui, eu tô com o Igor Moreto também, que enquanto o Harry tava sendo chacoalhado pra um lado e pro outro, ele fez 5 pontos. É isso mesmo, Igor? É verdade. Lacrei, sou quase da Sonserina. Oportunista. E quem tá aqui com a gente aqui no campo de quadribol também, meio a contragosto, Foi arrastado. é justamente ele, Pam Pam Pam, Sidney Andrade. Porra, meio a contragosto. Fiz todo um esforço de anunciar que eu não estaria aqui hoje. Me deram Mas por jeito. que, amigo? Começou a temporada de quadribol, esse momento lindo, Porra, gostoso. Eu não poderia deixar de perder. Só alegria. Já vocês vão entender por que o Sid tá se sendo... Eu acho que as sob que pessoas tipo de magia já negra. pegaram o jeito, assim, do porquê que eu tô assim, pelo episódio anterior. Que elas já Eu acho que é magia sacaram. negra e deve ter um feitiço com fundos aí. Mas, aliás, esse feitiço com fundos no campo de quadribol é só no Pro daqui a alguns livros, né? Um dia a gente chega lá. Demora um pouco. Mas, spoiler, nunca fica bom, não, tá, gente? Isso é que a gente tá aqui pra debater, né? Por isso que a gente chamou ele. Parece que vai ter um clash aqui de duas casas, ou melhor, de dois pontos de vista totalmente diferentes sobre quadribol. Vai sim. Agora é hora do nosso jogo, ou melhor, do nosso duelo de resumos. Você que escuta a gente já sabe que é o momento em que os nossos participantes do podcast vão tentar resumir o episódio, ou melhor, o capítulo em 30 segundos. E aí eu vou escolher, né, que tô hosteando hoje, vou escolher qual é o melhor pra começar depois a discussão do capítulo. E aí, vocês estão prontos? Já estão montados nas suas vassouras pra começar? Nasci Eu não, pronto. que eu não sou desses. Ai, sim, tá bom. a gente vai trazer esse coração pra cá, pra perto do quadribol já. Vocês vão ver. Vocês vão procurar coração, não vou achar. Vamos começar então com quem tá pronto, montado na sua vassoura, que é o Igor Moreto. O quê? Você vai escolher ímpar ou par? Ah, bom. Ai, que susto. Eu escolhi o ímpar. Ímpar, então olha aí, sobrou pra você o par, Sidney. Graças a Deus. Opa, deu 5. Você vai escolher começar ou vai pedir pro Sidney começar o resumo? É claro que eu quero que o Sidney comece, né? Ai, que maldito. Muito bem, olha só. Muita alegria, ousadia e alegria nesse resumo, viu? Aguardem. Então, amigo, tá na hora de levantar voo, aquele querendo fazer de qualquer jeito, obrigar o Sidney a jogar Me quadribol. larga, eu não quero uma vassoura! Esteja pronto pra começar em 3, 2, 1. Ai, quadribol, eles estudam, tem o livro que o Harry ganha, a Hermione faz o foguinho azul, aí ele vai pedir o livro, ele vê que o Snape tá machucado, essa é a parte mais interessante, depois tem o jogo, o Harry vai cair da vassoura, ele só faz isso o tempo inteiro, quadribol, fogo, quadribol, foda-se, quadribol, eu não aguento esse capítulo. E a Hermione lacra, né? Como sempre, no final. Acabou! Alguém pegou o pomo de ouro. Com a boca. Com a boca. Que delícia. Vamos lá, Igor, agora é a sua vez. Você acha que consegue fazer melhor do que esse momento super entusiasmado? Será que você ousa e comprometido fazer melhor do Sidney que Andrade? Com toda certeza. Vamos lá, então, em 3, 2, 1. A Hermione pega o quadribol através dos séculos pro Harry, ele começa a ler. Daí ele sai lá fora, ela conjura 3 foguinhos azul pra eles ficarem no calor, porque tá frio. E aí o Snape aparece, eles percebem que ele tá mancando já faz um tempo, eles ficam curiosos de saber o que é. O Snape confisca o livro do Harry. Daí tem todo o quadribol, daí no final o Harry... Ah não, isso é antes. O Harry vai tentar pegar o livro e ele vê que o Snape tá machucado. E aí no final a Grifinória ganha. Acabou! Não, ganha. Ai, meu Deus, e agora? Vocês me foi deixaram muito, no... foi muito mal, mas eu me esforcei, Code. Você tem que levar isso em consideração.
Olha, eu não sei. Vocês estão me deixando numa posição muito difícil agora de escolher entre dois resumos péssimos. O meu foi Ou ótimo. porque ele foi que totalmente absurdo. desinspirado e blasíssimo. Qual que seria o superlativo de blasé, Sidney? Blasé e... É, blasíssimo. Blasíssimo. É, Zabine. É Blast Zabine, exatamente. E aí eu acho que dessa vez, só por causa da gracinha, eu acho que eu vou ter que dar essa vitória, né? Esses não. 150 pontos para o Sidney Andrade. Você é Ganhou, apanhou o pombo! Ai, você é ê! um demônio. Porque ainda por cima vai me fazer escolher uma parte boa desse capítulo maldito. Pra gente... Ai, E aí, senhor. querido, vai lá. Pois vamos, então. Você sabia que você pode ser um doador do Animagos, a casa do Estação 93/4, do Dose de Polissuco e da Casa Elefante através do PicPay? É fácil. É só entrar em picpay.me/animagos e escolher o plano. Você pode cancelar seu apoio a qualquer momento. O dinheiro que você doa pra gente é utilizado para trazer cada vez mais conteúdo acessível e de qualidade para vocês. picpay.me/animagos. O Harry agora é amigo da Hermione e recebe ajuda no dever de casa, além de um livro sobre quadribol, né, que é o Quadribol através dos séculos. No primeiro jogo da temporada, que é a Grifinória contra a Sonserina, a vassoura do Harry é amaldiçoada e a Hermione desconfia do Snape. No fim, a Grifinória ganha. E sim, às vezes eu falo Hermione, às vezes eu falo Hermione. Às vezes fala spoiler. Às vezes, Mas assim, né? exatamente. Ser bilíngue é muito mais do Ai. que falar só inglês. Não é mesmo? Exatamente. É sofrer uma violência eterna, diária, né? Harry Code. É isto. Então, você já pensou, Sidney, qual que vai ser a frase que vai começar a nossa discussão hoje? Pensei assim, amigo, porque pra mim a única coisa que presta nesse capítulo é a Hermione se juntando ao grupo. E ela já se junta lacrando, que ela já vem com invenção nova, que eu queria discutir com vocês, que é esse fogo azul. De onde vem, como se alimenta esse fogo num jarro. Vem de Avatar, no caso. É de Avatar? É a Azula, tu não sabia não que foi a Azula que deu pra... Ah, mas a Azula não tem o negocinho do raio, né? O Igor está entendendo tudo agora. Eu pensava que a Azula era só diferentona porque ela dobrava raios, não porque tinha um fogo azul. Olha o nome dela, né? Azula. Mas enfim, vamos lá. E aí Certo. A Azula, que é a Hermione aqui nesse mundo, ela conjura esse fogo mágico azulzinho no jarro. Eu acho bonitinho. Inclusive, queria ter uma luminária dessa, não é? Vamos lá, Imaginarium. Providenciar. Warner. Melhor que aquela Lumos Máxima, pelo amor de Deus. E aí, eu fico chocada, passada, Ninguém porque... liga pra canon do filme não, Sidney. Desista. Do livro, no caso, né? Pro canon do livro. Ah, triste. Porque é muito legal. Só que eu fico curioso como é que esse fogo funciona. Porque quando ela vai lá botar o fogo no rabo do Snape, ela bota o fogo no rabo do Snape, aí ele se distrai, né? Fica patralhado, derruba tudo e cai. E ela recolhe o fogo. E eu fico assim, ué, mas e ué? E como faz? E que fogo é esse? Tem nome esse fogo, gente? Já foi revelado no Pottermore esse fogo azul? Inclusive, lá no final, ela vai usar contra o Visgo do Diabo, né? O mesmo feitiço. E eu disse, gente, mas depois a gente aprende que tem um feitiço que sai fogo da varinha. Por que tem esse fogo aqui? Eu fico confuser. Sidney, eu aprendi na minha faculdade de odontologia que o fogo azul é o fogo com combustão perfeita. Ah, é? E também Uhum. o fogo mais quente, justamente por consumir todo o combustível. Olha aí. Mas eu imagino que esse foguinho da Hermione é tipo umas bolinhas de fogo, sabe? Sou eu, bola de fogo, o calor tá de matar. Então, fazendo aqui referências novamente a Avatar. Desculpa, Igor, mas temos ouvintes fazer à que vontade. gostam muito de Avatar. Que além da... Justamente, né? A Azula, ela dobra o fogo azul porque, no caso, os criadores falaram que é porque ela é muito forte e realmente o fogo azul é o fogo mais potente, assim. Entre os fogos. E também eu acho engraçado que a Hermione, ela pega na hora de ela fazer o fogo dela, ela usa como se fosse tipo uma dobradora de água, ela carrega o fogo dela, dobra ele, né? Sei lá, faz o feitiço e depois volta pro compartimento, que nem a pouchzinha da Katara que ela usa aqui do lado. É verdade, olha, Hermione muito dinâmica assim, né? Ela serve até pra um mundo de Avatar, ela também se daria bem. Né? Ela é uma dupla dobradora, né? Que ela dobraria fogo e água. Exatamente, que inclusive é o fogo azul. Olha aí, e aí uma coisa que eu acho... O que eu achei estranho, na realidade, lendo esse episódio nessa hora, né? Que a Hermione toca fogo no Kengarau do Snape, é que o jeito que ela pega o... Tipo, o Snape, a gente vê ele nos próximos livros sendo fodão da magia, que tipo...
O que seria um foguinho pra ele, entendeu? Naquela hora, que ele fica desesperado e começa a pisar no fogo como se ele não tivesse uma varinha. Eu achei muito estranho, assim, a forma Ele assustou, como... né? Acho que foi mais um susto. Eu sei, mas é o Snape, entendeu? Ele é tão fodão, depois eu acho que o personagem dele ainda não tinha, sabe, sido estabelecido na minha Uma cabeça. pessoa foda não assusta, é isso? Assusta, mas ele. Você não acha que ele tava em várias situações assustáveis também depois, quando ele Mas tá ele tava muito falando concentrado depois? lá, tentando desfazer o Jinx lá. E eu só fico puto da minha cara. Não sei se eu falo agora ou depois. Mas eu acho que é depois, que é sobre isso mesmo. Mas sobre o fogo é tipo assim: o Snape não teria como descobrir, porque o fogo, aparentemente, ele não é um feitiço, é um artefato que a Hermione criou, conjurou e bota lá, né? Então ela recolhe Tanto o que ela fogo. tem que pôr no pote. Tem que botar no pote. Então não é um feitiço, é um artefato mágico. E eu fico pensando, onde foi parar esse fogo? Hermione, por favor, depois do primeiro ano você nunca mais usou esse foguinho? Ficou só lá na sua cabeceira, fazendo luzinha? Tá, inclusive eu ia falar antes, só que eu tenho quase certeza que esse fogo que ela apresenta, ele já foi mencionado em algum outro material de apoio, eu não sei se é canon dos livros, mas chama Bluebell Flames. Que é um tipo de fogo que ele não queima em si, mas ele gera calor e ele pode ser... Só que ele é como se fosse, sabe, tipo... E da onde saiu essa informação? Fontes. Agora eu vou ter que pesquisar, peraí que eu vou pesquisar pra ver, porque eu vi isso há um tempo atrás e eu não lembro totalmente tudo, mas eu vou atrás aqui. Apesar de não levar em consideração o cânone do livro, como o Igor bem falou, esse fogo recebe uma homenagem lá em Relíquias da Morte, não é mesmo? Quando eles estão lá na cabaninha e o Rony volta, ele tá conversando com o Harry, aí eles estão lá falando de frente pra um jarro com fogo, e de repente eles fazem um negócio lá e o fogo queima muito mais forte, eles se assustam. É engraçado essa cena. É muito bom, eu gosto. Só que ele não é azul. É. Olha só o que diz a Wiki, que inclusive tem uma citação esse livro que a gente tá lendo, que é a Pedra Filosofal, só que mais no futuro, né, quando ela vai enfrentar justamente o Viso do Diabo. Fala assim, fazendo uma tradução livre rapidinho aqui. Ela mexeu a varinha e disparou um jato do mesmo feitiço, no caso tá aqui, o mesmo Bluebell Flames, que ela tinha usado no Snape, e ela jogou isso na planta, no caso o Viso do Diabo. Uhum. Então tá escrito isso, Bluebell Flames, no livro. Só que, por incrível que pareça, não sei se é só por causa aqui da Wiki, tá escrito com letra minúscula, o Bluebell. E eu sempre imaginei isso como uma palavra própria. Será que é um adjetivo de cor? Pode ser. Ou então é tipo um neologismo pra Blue Balls, né? Que a Hermione tava com Blue Balls Flames. Bell. Aí diz aqui, o resto o resto aqui da Wiki diz que é um fogo congelado, é uma espécie de fogo frio, e ele é waterproof, né? É a prova d'água. E tem mais informações aqui, pra quem quiser dar uma conferida, procura aí Bluebell Flames. Não procura não, que na Harry Potter Wiki não tem informação válida. Mas procura e checa a fonte, ué. Tem as fontes lá, tem sempre o númerozinho pra dizer Mas onde eles fica consideram fonte até Hogwarts Mystery Code. Ou seja... Mas tá sinalizado aqui. Se ele considera Hogwarts Mas Mystery, as tá escrito pessoas que a não fonte é são Hogwarts isso. Mystery. Aí você As ignora. pessoas não fazem isso, Code. Mas vocês vão brigar aqui na frente dos ouvintes, é isso? Hoje vai ter conflito, querido. Hoje é dia de jogo. Olha, vamos logo acabar com isso, pelo amor de Deus. Gente, então é isso. Minha contribuição para o resumo. Foi bom, não foi? Já foi deixando aqui foi melhor do que o capítulo, inclusive. Foi. Pode acabar já nesse episódio. Já pode acabar esse episódio. Aqueles, né? O trollzinho. O Cid falou no começo do resumo dele, eu não sei se foi ele ou foi o Igor, na realidade eu tô meio confuso. Fui eu. Que tava frio e eles tinham que se aquecer com fogo. E isso acontece, né, por causa da época a temporada do quadribol, que é na época de frio, né, que é depois do Halloween, já começa a ficar frio, vai começar dezembro. É sempre igual. Olha aí. Isso Isso é um pouco diferente do filme, que tá tudo ensolarado e os campos estão verdejantes e tudo mais. Nessa época tá tudo friozinho e... Inclusive isso daqui é uma espécie de foreshadowingzinha que mostra já, tipo assim, ela tava usando o fogo dela lá. E aí, quando o Snape chega perto, eles por algum motivo acham que o fogo é proibido, sei lá, ou qualquer coisa do tipo. Eles escondem o fogo. O que foi uma coisa muito conveniente que eles fizeram, porque no final, se o Snape tivesse percebido que o fogo que tava lá, aquele fogo azul, tinha sido usado alguns momentos antes por eles três, ele ia fazer a conexão, né? Então que bom que eles esconderam o fogo do Snape, porque ele provavelmente ia fazer a conexão. E convenhamos que o Snape tava ali puto da cara, né? Porque ele só queria um pretexto, né? Pra brigar com eles. Então não tava nem prestando atenção também. Code, você fala que no filme tá calor, mas não tá não, porque eles estão todos com roupas de frio. Eu acho que é só tá ensolarado mesmo, mas tá frio. É aquele tipo inverno ensolarado, então, né?
E aí eles estão lendo Quadribol através dos séculos, né? Que eu não poderia me importar menos. Aquele livro que o Sidney adora. Devo dizer que a leitura... Depois a Rowling lançou, né? Vale a trivia. Os livros paralelos lá, Quadribol e Animais Fantásticos. Devo dizer que apesar do meu ranço, a primeira parte desse livro eu me divirto lendo. É bem legal, né? Porque o senso de humor da Rowling está afiadíssimo nesse livro aí. Sim, a criatividade dela também é muito bacana, o jeito que ela explora todos os times e a forma como o quadribol foi se compondo, é uma recomendação. Sim. Muito bacana. Quem sabe um dia a gente faça um episódio sobre os livros paralelos. É verdade. A gente pode fazer spin-off pros patrões, sei lá, alguma coisa assim. Olha, recompensas. Mas uma coisa que eu achava que eu sempre tive, não sei porquê, essa ideia de que o Quadribol através dos séculos era um livro texto, um livro didático que eles tinham nas matérias de Hogwarts, né? Só que aparentemente não, era só o Animais Fantásticos Onde Habitam, porque esse Quadribol através dos séculos era da biblioteca e foi a Hermione que emprestou e deu pro Harry porque ele tava muito ansioso pro jogo, então era meio que pra ele se acalmar um pouco. Olha, Hermione fada sensata, não é? Faltava uma Hermione nesse grupo, pelo amor de Deus. Olha o que não faz uma pessoa sensata. Dá até livro de coisas horríveis pra ele se acalmar. Exatamente, inclusive ela que fazia eles fazerem o dever de casa, por exemplo, né? Agora que começa essa putaria, começa agora, né? Desses dois vagabundos, sem fazer nada, a Hermione com todo o trabalho duro, e eles só lá e ainda exigindo que ela faça as coisas. Eu fico pra morrer. Mas me diz uma coisa, quando eu tava lendo, eu não sei se isso, né, pode ser de repente só um jogo de um jogo de humor, ou uma forma do narrador, ou melhor, da narradora dizer, que eles falam que o Harry diz assim, o narrador, né, fala assim, o Harry não sabia como que ele iria conseguir fazer tanto dever de casa, tipo, como que tem mais dever de casa do que eles aguentariam, ou eles que são burros mesmo, ou a escola exige mais do que deveria. Acho que é um combo de tudo isso, entendeu? É hipérbole que chama. Ih! Eu aqui tentando justificar o Igor já vai. Ué? A gente deve lembrar que o Harry estudava numa escola pública muito mal feita. Então eu acho que ele deve estar muito também impressionado com o sistema educacional que funciona, entendeu? Gente, vai dizer que vocês nunca estudaram num lugar que deu tanta tarefa que você pensou, eu não vou ter como viver, mas daí você tá deitado na sua cama comendo bolacha Bono com requeijão. Exatamente, fazendo nada. Ai, meu Deus, não aguento mais. Meu tempo acabou. O meu tempo acabou. Eu não vou conseguir fazer nada e por isso eu não vou fazer nada. Né, pois é, a própria Hermione Freire, né, que ela não deixava os meninos copiarem o dever de casa delas, eles tinham que fazer eles mesmos. Eu acho que ela tinha que deixar eles se fuderem. Só que acabava que ela explicava tudo de novo pra eles, era bem professorinha particular de reforço, de graça pros dois meninos. Eu tenho o meu headcanon, assim, que a Hermione, na verdade, fazia pra estudar, entendeu? Tipo, pra ela fixar o conteúdo, ela dava pra eles, mas não em prol deles, mas em benefício próprio, porque ela queria revisar a matéria. Eu acho legal. Ou pra ela sentir bem de que ela sabia as coisas, né, porque a gente sabe que esse é uma das coisas desta personagem que Mas, gente, se sente bem por saber as coisas. Na 8ª série, tinha também uma amiguinha que ela sempre fazia as atividades matemáticas, que ninguém sabia fazer, só ela. No caso, essa amiguinha era eu. E aí, no começo da aula, a gente falava, Nádila, empresta aí o seu caderno. Expondo mesmo. E aí ela emprestava e a sala inteira copiava. É um nome muito randômico pra ser uma invenção assim qualquer, né? Pois, mas eu também era Hermione, Code. Mas eu, ao contrário da Hermione, eu não dava ninguém. Era só meu. Cusão, só cara mesmo. Ou seja, o pior tipo de Hermione, né? Pior tipo de Hermione, exatamente. Se bem que os dois, assim, se você, na realidade, as pessoas elas vão te julgar e vão te, como é que fala? Vão te desprezar pelas duas coisas. Se você souber e não falar pra elas, se você souber falar pra elas, que vão dizer que você tá se achando. Então não tem como ganhar, não sabe tudo. Eu era o insuportável sabe tudo da sala, então eu tinha que... Mas a Hermione ganhou. Live up to my fame. Ganhou o quê? Amigos. Ai, que lindo, é verdade. E no final das contas, ela fez parte Ela quase foi morta. No final das contas, ela fez parte da maior guerra da história bruxa. Ou você pode ver de outra forma assim, ela todos os anos foi exposta ao perigo mortal, graças a esses dois amigos que ela fez. Que não, ela podia estar lá de boa. Mas ela foi porque ela podia ter se formado, tendo terminado o 7º ano dela, sem ter um ano do lado de fora. Ela podia ter... Como é que é, Igor? O que você falou ainda agora? Ela foi porque ela quis. Culpabilização da vítima, você vê aqui, senhoras e senhores. Não vitimize a Hermione, ela mesma não se vitimiza, Sidney. É verdade. Machista. Mas não é foda. Machista é você. Ai, gente, vamos aproveitar pra pedir desculpa que o episódio só tem homem.
Ai, daqui a pouco tá virando crime ser homem, pelo amor de Deus. A gente não pode nem falar. Desculpa por ser homem. Não, gente, é brincadeira. É brincadeira, pelo amor de Deus. É brinks. E a gente descobre quando o Harry tá lendo o livro de quadribol que é um esporte muito difícil, né? Não só porque você tá suspenso no ar e é muito rápido, mas tem milhões de regras, tem 700 tipos de falta, gente. O que vocês acham de um esporte que tem 700 tipos de falta? Engraçado. Você transforma qualquer pessoa esportista, um jock, né, aquele tipo esportista, em uma pessoa muito inteligente que tem que memorizar 700 faltas. Bom, não funcionou pro Crabbe e pro Goyle, né? Não, é só o juiz que precisa saber. O juiz. Exatamente. O Harry claramente não sabe nem 7 dessas 700. Né? Não, ele sabe 10, que é as que tem no quadribol através do cego. Né? A própria GK tava sem tempo, irmão, pra escrever 700 faltas e colocou só 10 lá no capítulo, no livro. J.K.? O nome do autor não é esse, não. Ah, é mesmo? Não, É Kenilworth Wisp. Kenilworth Wisp. Em minha defesa, pessoal, eu entendo que o quadribol, do modo como ele é narrado, descrito e como as regras dele são construídas, é de forma cômica. Eu sei, prezados. Nossa, foi uma luta pro Sidney chegar aqui, gente. Vocês não têm noção. Olha, mas assim, é um esporte, gente. Eu não aguento. É um saco. É um saco. Mas o que me incomoda mais do quadribol, não... É porque eu até acho ele engraçado. Principalmente ele fica muito melhor quando a Luna vira narradora. Porque aí, sabe, tira toda a parte chata, que é narrar as coisas, e ouvir a Luna falando de coisas sem sentido, que são coisas que acontecem no campo de quadribol. Aham. Mas, dito isso, o que eu quero dizer é que, assim, o fato de ser esporte me incomoda, porque eu não sou, sabe, eu sou aquela pessoa que estava reclamando das vassouras, naquele episódio das vassouras, sabe? Eu sou O viado. Igor ficou chocado. E eu tenho um pouco de ranço de esporte, somado ao fato de que a Rowling não nos deixa pular os capítulos de quadribol, porque ela faz o plot andar no quadribol. É essa desgraçada. Ainda bem, né, amigo? Não, isso é uma qualidade da Rowling, mas é um defeito da leitura pra mim, que eu não posso pular o quadribol, senão eu perco o plot, entendeu? Uhum. Mas eu acho genial que ela faz, ela cria um esporte que só é pra ser cômicozinho, mas Adoro. ela faz o plot andar sempre, né? Inclusive toda partida de quadribol, o plot anda e anda muito, inclusive. Uhum. Não, gente, eu não gosto. Eu acho que eu tenho a mesma dificuldade que o Sidney, talvez. Eu acho muito difícil acompanhar o jogo enquanto eu tô lendo. Tipo, a Angelina passou a bola pra não sei quem. Eu fico assim, tipo, Ai, é um quê? saco! Não, Sai daí! Só diz o que aconteceu. Ai, de gente, fora, é legal para de você ficar narrar o imaginando jogo. como é que tá acontecendo o Não, jogo. Code, esse é o problema. Eu não fico. Eu fico não pensando assim, eu é fico o quê? só assim. Ai, passou a bola. Eu também. Ai, não. Passou a bola. Aí eu fico, sim, mas e daí? Me dá o que eu gosto do quadribol é a Minerva reclamando do narrador toda hora, né? E o Lino é engraçado também. Ele não chega aos pés da Luna, né? Mas tá ali, né? E a Minerva é o Arnaldo Coelho, né? Do Jordan. E ela fica lá comentando os comentários. E eu gosto que ela quer ser muito rigorosa, mas ela também ela dá um sorrisinho de canto e boca quando o Lino dá uma narração assim Não, e a McGonagall feminista. Na hora que o Lino elogia a menina que é bonita, ela fala: Ô menino, baixa a bola. Ela Baixa fica essa sempre balinha, tolindo ele, né? Durante o capítulo todo. O Lino, ele fica o tempo todo dizendo que... Ai, fica elogiando as mulheres. Fica elogiando a Grifinória. Ele fica elogiando as meninas, que fulano de tal é muito linda. Inclusive, ela é muito linda. Ela acaba de... Pois é. Nossa, que aí menina ela bonita não essa aceitou tal sair de... comigo, não sei o que, não sei o que. Aí get a room, Lino. E ele fica também puxando sardinha pra Grifinória, É. porque ele é, né? Ele é Grifinória e a professora McGonagall fica o tempo todo tentando, Ela tipo... quer ser imparcial, né? Mas É. não pode. Não consegue também, né, Moisés? Porque você é apostadora que você é, né? Não consegue. E deu um jeito de fazer a estrela do time dela conseguir uma vassoura muito veloz. Uhum. Mas diz, Cody, que tem uma curiosidade aí. Por que a Minerva é tão aficionada pelo quadribol? Não tem? Ah, é? Eu acho que o Igor que sabe contar pra gente. Conta pra gente, Igor Moreto. Então, a Minerva McGonagall dizem que era uma excelente jogadora de quadribol. E que ela caiu no último ano jogando. E aí ela teve que parar de jogar pra sempre. Pobre. Contundida. O jogo em que ela sofreu esse acidente era da Grifinória contra a Sonserina. Era decisivo o jogo e a Sonserina acabou ganhando. Além dela ficar um tempo na ala hospitalar e quebrar a costela e uma concussão, ela começou a torcer pra Grifinória sempre esmagar a Sonserina. Por isso que a gente vê ela tantas vezes
apostando contra a Sonserina e querendo o bem da Grifinória. Coitada da Minerva, gente. Ela é uma atleta aposentada também. Mas, Igor, qual é a fonte dessa informação? Agora eu quero também, vou fazer igual você fez com o Code. De onde você tirou isso? Isso daí tá lá no texto da Minerva do Pottermore, que inclusive é sempre bom lembrar que nunca teve data de nascimento Nunca dela, teve tá? data de nascimento, exatamente. Apesar do ano dela nascer, nunca esteve lá, né? É um efeito Mandela. Uma mentira. Só pra terminar o quadribol aqui, que eu não aguento, mas estou farto, chega, basta, muda, Brasil. Eu acho legal também no quadribol, apesar de odiar ele enquanto esporte em si, é que é um esporte misto. E eu acho isso muito divertido. Lacrou, tá vendo? Ah, é verdade. Não tem meninos e meninas, só não tem Tudo bom. meninas, assim como no Estação não tem meninas ainda. No Estação não, na Casa Elefantes. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, Cid. Tem algum esporte que você gosta? Não. O meu tem. O que eu gosto é aquele um que joga aquele bule assim de pedra e a pedra vai rolando. Bully de Aí tem que, pedra. tem que ficar alisando O gelo, chão pra... isso. Ah, o curling. Isso, adoro. Puta Nossa, merda, que coisa Igor. mais divertida, Olha, Igor. vou te contar. olha como ele tá te defendendo, Sidney. A única coisa que eu gostava esportiva era quando tinha as Olimpíadas e a gente podia assistir, porque passava na TV, que nunca passava, o atletismo, a ginástica artística. E a ginástica... Como se chama aquela que o Diego Hipólito faz? Olímpica. Ginástica olímpica, né? E, gente, olha... Ver aquelas pernas se abrindo assim, no espacate invertido, em câmera lenta, era Nossa, o meu que esporte clichê, favorito. meu Deus. Era sim, não vou mentir. Então pronto, fica aí. Agora que eu não posso mais usufruir, né, porque eu não enxergo mais, então não tem mais esporte Igor, pra mim no Brasil. Mas você gosta de quadribol? Você gosta do quadribol? Não, eu acho o quadribol engraçado. Eu acho que a intenção dele é essa, né? Então pronto. Mas eu odeio ler a partida de quadribol. Então não gosto, né, Mouri? Vamos Eu dizer gosto. as claras, né? Eu gosto. Você não não só gosta gosto não, de ler, pô. como Você tá adoro só- ver só também nos querendo filmes ser do e nos contra. jogos e tal. Puta ver merda, é se legal, os filmes ver são é legal. ruins. Não, Nossa, não. o meu sonho é que tivesse, sei lá, um spin-off só com um torneio de quadribol, assim, todas as Meu sonho é que Uma das ninguém coisas que eu mais ouça. detestei no quarto filme foi que eles pularam totalmente o quadribol. Eu tava louco pra ver aquela partida. Graças a Deus, prezado. Não, No quarto e no quinto. todo domingo eu vou pra São Paulo, no Ibirapuera, pra assistir. Aliás, inclusive... Ai, meu Deus. Mas ainda falando de quadribol, uma coisa que eu tava me perguntando, né, quando eu tava lendo, é que o Harry, ele é o apanhador mais jovem do século, né? Aparentemente, não teve nenhum apanhador que tivesse 11 anos de idade ou que estivesse no primeiro ano em bastante tempo. Mas, a gente percebe Em Hogwarts, né? em Hogwarts. Ele fala do século, mas a gente imagina que, tipo assim... Do século em quem Hogwarts. joga quadribol provavelmente são a partir de Hogwarts, né, em diante. Por isso que, sei lá, né, não deve ter outras ligas mais... Não, ligas mais Code, a informação jovens é que ele é o primeiro apanhador mais jovem em um século de Hogwarts. Dos times de Hogwarts. Beleza. De qualquer forma, o que eu vou dizer é que a gente tem outros jogadores que estão no segundo ano, por exemplo, que é o caso da Katie Bell, ou Katia Bell, ou Katie Bell, Katy Bell, ou... ou como você preferir. A grafia é a sua escolha. Gravei essa escolha, né, Elia Weiler. A Relia. Ah, Relia. E aí a gente, pelo jeito, assim, pode ser que não, mas dá a entender de que a própria, no caso, Katie Bell, né, já estava no primeiro ano. Quando ela estava no primeiro ano, ela já era jogadora, assim. Quando ele tá dizendo, ele tá dando, o Lino, quando ele tá mencionando a narração, ele fala que tem jogadores novos, fala que o Harry é novo, fala que, se eu não me engano, a Spinnet, ela era reserva e virou, como é que chama? O contrário de reserva? Titular? Titular. E... Até eu sei, viado. Respeita. Mas assim, eu fico pensando, ela não tinha dito antes que os jogadores menores geralmente eram os apanhadores? Por que será que então não tinham... Mas o fato dela ser do segundo ano não significa que ela é menor que o Harry. É justamente isso que eu tô dizendo, que se os apanhadores são menores, geralmente eles são mais novos, né? Porque, tipo assim, a gente tá numa escola em que cada idade tem um nível de desenvolvimento diferente. Então, é muito mais provável que os apanhadores fossem os primeiranistas, já que eles são os mais ágeis e menores. Mas isso se aplica se você cortar o primeiro ano e ir a partir do segundo, então só os segundanistas seriam apanhadores, entendeu? Eu acho que esse menor aí, ele não quer só dizer sobre altura, ele tá querendo dizer sobre... Magreza. Sobre o porte físico também. da Tem que ser pessoa. mais ágil, mais... E também pode ser também leve. pelo fato de que os outros geralmente têm as suas próprias vassouras, né? Já que os primeiranistas não podem ter vassouras e, pra ser apanhador, você tem que ter uma vassoura muito veloz. Sim, e própria. E própria, né? Porque você não vai usar as vassouras da escola pra ser apanhador, geralmente. Que não presta, né? Realmente, muito chique essa problematização, Code. Obrigado. Eu tô aqui embasbacado, Igor Code.
Igor Code. É o quê? Já shippei, já. Já, tipo, Mas ainda tem uma coisa interessante sobre esse negócio de campeonato, dos alunos e tal, que os pontos do quadribol parece que valem pra competição da Taça das Casas, né? Também, dá a Uhum. entender isso. Que no começo do capítulo fala lá que se eles ganhassem ia ser bom, blá blá blá. Uhum. Mas isso já mostra que a JK também não tá dominando muito, assim, pelas matemáticas e tal, né? Pra não ser a novidade. senhor. Porque, vamos lá, gente. Se você tem o jogador, o time principal, vamos supor, ele ganhou consecutivamente 3 jogos. Vamos dizer que são 3 jogos. Ele vai ter pelo menos 450 pontos. Uhum. Por ter capturado good. o cupom. E provavelmente muito mais, né? Porque também tem os pontos e tal, enfim. E várias outras atividades que você tem na escola, que você ganha mais pontos. E no final do ano, a gente sabe que a Sonserina, que era a casa que estava ganhando, né, por mérito, antes do Dumbledore chegar e roubar pra Ai, Grifinória, senhor. Lá, velho. estavam por 480 pontos apenas. Então, tipo, só o quadribol Mas tem já os faz pontos isso. que os alunos perdem Tem também. os pontos que os alunos perdem, de fato. Por isso que eu tô dizendo que pode ser. Não, mas ninguém falou assim, é muito que pouco são. provável que... Ninguém falou que são os pontos do gol que valem. Que vão O da- pra taça. Não, assim, tá. Pode ser que seja assim, tipo, O campeão ganha cada tantos jogo pontos. ganhado é 10 pontos. Ah, bacana, tipo... É. Sim, beleza, Não isso é que que, eu tô não é querendo claro. dizer também. Inclusive, nada é claro com relação ao quadribol, porque todo livro ela vem com a regra nova de pontuação. Porque aqui a gente tá sabendo só de um. No gente. terceiro livro a gente vai saber. Liga pra outra. isso não, isso é só um negócio que, vou É. tirar ponto aqui, colocar aqui no final, ganha quem quer que ganha mesmo. Ela foi inventando o quadribol ao longo dos livros, assim, ela foi aprimorando o esporte. Outra coisa que a questão do Harry ser o apanhador mais novo é porque é como se ele precisasse, né, ainda assim, de mais uma coisa pra ser a atenção, pra ter a atenção de todo mundo. Porque ele já é o menino que sobreviveu, já é rico pra caramba, Bonita pra caramba. além de ser o jogador mais importante do time, né, que é o que ganha mais pontos. E ele é o mais novo do Ai, século, eu tô- então o Harry tem muita... Eu tô exausto. muita Eu já tô pressão em exausto. cima da cabeça dele. Por favor, vamos pra parte que interessa, que é a parte do fogo e do... Ô, amigo, E essa da é a parte que da- interessa. O nome do capítulo chama-se Quadribol. Não se chama Mas Fogo você não de... aprendeu ainda que os capítulos têm nomes que enganam a gente? Alguns. Então, gente, durante a partida de quadribol, a vassoura do Harry começa a sambar no ar. Exatamente. O Harry E todo começa a mundo- chacoalhar. Todo mundo fica chocado com o passado. E eu, tipo... porque a minha primeira Não, reação ninguém percebe, né, na verdade, no começo. mas depois que percebe, meu Deus, tem alguém interferindo na vassoura. E tipo assim, mexer numa vassoura é ser muito fodão. E eu tipo, gente, eu acharia super natural que uma vassoura com pouca aerodinâmica balançasse. Não tem turbulência em avião, gente? Que isso? Põe a mão na consciência. Nossa, mas o avião é Mas- muito grande, né? Inclusive, nesse jogo, né, que é o primeiro jogo do Harry, nós temos uma pessoa voltando a assistir os jogos na arena de quadribol, que é o Hagrid, né? Aparentemente, ele sempre assistia os jogos lá da casa deles, desculpa, e agora ele tá lá junto com todo mundo pra ir prestigiar o Harry. Que ele vai ver o filho, né, agora. Como assim antes, gente? jogar. É o primeiro jogo esse. Não, eu digo antes, ele sempre teve em Hogwarts. Ah, mas eu não entendi isso, não. Eu entendi que, tipo, ele tava vendo o começo do jogo da casa dele, mas daí ele chegou lá pra ver com o resto do pessoal. Não que a vida inteira ele passou vendo de longe. Mas você não viu aquela teoria que diz que o Hagrid é totalmente all by himself, totalmente loser, não tem uma felicidade na vida? Por isso que ele Eu não tinha consegue entendido que ele conjurar um antigamente patrono. costumava assistir sozinho lá da casa dele, porque tanto é que se eu tivesse participando nesse episódio sem ser o host, eu ia tentar trazer essa discussão pro início do capítulo pra tentar entender por que ele não gostava de assistir lá. Será que ele era assim amargo que nem o Cid? Ou será que ele realmente não gostava Amargo de que nem quadribol? eu não existe, tá, querido? Ou ele, Amargo que né? nem eu, só tamarindo. Não, eu entendo só que agora ele tem um motivo pra assistir, que é ver o Harry, né? Que é alguém que ele gosta e tal. Uhum. Exatamente. E ele tem agora esse contato com esses alunos, né? O Ron, a Hermione, que estão lá com ele. E ele que percebe, no caso, que é o Harry, é o Hagrid ou o Ron que olha pro Harry e fala que, meu Deus, o que tá acontecendo? Por que a vassoura dele tá chacoalhando? Eu não sei, mas eu sei que é alguém. E a Hermione diz, é o Snape. E o Snape tá lá do lado. Eu fico assim, eu tenho um problema com essa cena agora, que é que eu vou falar agora. Dá licença, com licença, Luciana. Porque o Snape já Mas tá só me diz uma desconfiado do coisa Quirrell antes. essa altura. Mas você tá bravo? Eu tô muito brava. O Snape já tá desconfiado do Quirrell essa altura, já? A gente já inferiu isso pelos outros capítulos. Porque o Snape tá lá, do lado do Quirrell. O Quirrell tá fazendo uma kizumba, um negócio, um ritual, uma mutreta do lado dele. E ele não percebe de onde vem a fonte. E sabe aí que ele o tem Snape legilimento fica lá. também, né?
E ao invés do Snape mesmo empurrar o Quirrell e fazer com que ele perca o contato físico, não. O contato visual, não. Ele fica lá, sabe, duelo de murmúrios pra ver Gente, eu quem não digo ganha nem na isso. vassoura. Eu digo assim, peraí, vamos lá. A gente tá com 7 alunos menores de idade suspensos no ar por uma vassoura. Assim, numa situação super vulnerável, sendo que eu imagino que temos balaços no jogo e um esporte de semi-contato que eles ficam fazendo altas coisas pra cair da vassoura. Então eu imagino que deve ter os professores esporte preparados mortífero. pra fazer o quê? Quando o aluno cair, jogar aquele espera um momento no aluno pra ele não morrer quando cair no chão. E aí a gente não vê isso, porque assim, o aluno tá chacoalhando e não é por, tipo assim, 2 segundos, 3 segundos. Pelo que a gente inteiro. percebe que o Neville tá. Eu não sei também, Igor, se é uma hipérbole da narração. Ajuda aqui mas com o diz que code o Neville literal. tá chorando. O Neville tá chorando na bainha no rabo da saia do Hagrid por 5 minutos. E durante 5 minutos o Harry tava pleno a morrer, sendo utilizado Arte das Trevas, porque pelo menos o Hagrid diz que só pode utilizar. Só consegue interferir com uma vassoura, principalmente aquele tipo de vassoura que mexe com a Arte das Trevas. Que é e ninguém faz Nimbus nada. 2000. Nenhum professor, faz nada. E só E precisa deu dos dois. tempo da Hermione virar aí no outro lado da arquibancada e pelos fundos e soltar o fogo. Sim, E o George e o Fred, eles pensam assim, pô, a gente não consegue chegar perto dele porque toda vez que a gente vai pra perto dele, ele sobe mais ainda. Então a gente vai ficar aqui embaixo, se ele cair, a gente pega ele. Tipo, precisou que duas pessoas do time tentassem fazer alguma coisa pra salvar o menino, tipo, e os professores, e o Snape, que queria proteger o Harry. Por que não levanta a varinha e faz o seu feitiço verbal? Gente, talvez os Tem que acabar professores o quadribol. tenham feito alguma coisa e a gente que não tá no ponto de vista que dá pra ver o que eles estão fazendo. O que eles fizeram, meu amigo, pelo amor de Deus? Pode ser que O eles tenham Snape é a única pessoa que fez. Pode ser que eles tenham Uma rede conjurado um colchão gigante lá embaixo que ninguém feitiço viu. de colchão. Como chama? Um colchão Arresta um charm. momento, sei lá. Ah, enfim, mas então o Harry o que podia cair da importa- vassoura, então, se eles conjuraram, Podia, por que eu o Snape acho. ia ficar, por que o Snape ia ficar O problema fazendo também é o plano do Quirrell, né? O que é que ele queria ali, entendeu? Exatamente. Tipo Não, assim, e qual era eu o acho propósito? que o Snape desconfiava já do Quirrell. Uhum. Tanto que eles dão aquela briguinha, né, mais pra frente. Exatamente. E o Snape tem, lembrando, né? Não sei se a Rowling já tinha pensado nisso, mas, Mas o Snape tem legilimência. legilimência e o Voldemort é Occlumate, né, então... Ih, Mas o Voldemort tava controla lá. a mente do Quirrell também? Choque de monstro. Claro. Ele tá no Kengo, mas eu acho apenas natural. Ué. Ele tá possuindo o Quirrell. Possuindo. Mas vocês acham então que tudo que o Snape tudo que o Quirrell tá fazendo é o Voldemort fazendo? Ou só na hora que o Não. Voldemort assume o controle? Eu acho que... É porque eu acho que o Quirrell, ele é meio covarde, né? Então eu acho que ele tá procurando meios de conseguir acabar com o Harry sem Nossa, mas ele precisar é burro, passar né? lá pelo alçapão. Aí, Porque, tipo, por que ele tem que matar o Harry na frente de todo mundo ali, assim, tipo... de todo... E sendo que tem vários professores Não supostamente faz pra sentido. salvar ele se ele for cair, entendeu? Justamente, É tô dizendo, uma jornalista pessoa cair de uma muito vassoura... mentirosa. Uma pessoa cair de uma vassoura no quadribol não deve ser uma coisa incomum. Então, tipo, se o Harry caísse da vassoura naquela hora, ele provavelmente não ia morrer, porque alguém ia salvar ele. Então, tipo, que forma Não idiota. entendi. E se o objetivo do Voldemort no Kengo do Quirrell era a Pedra Filosofal, o que ele queria ali derrubando o Harry? Não faz sentido pro plot, entendeu? É só pra O gente Harry criar não- realmente aquela... Eu acho que isso é um plot device que, assim, se a gente não super analisar como a gente tá fazendo agora, que é pra gente perceber que o Snape... o Snape realmente é culpado, o Snape quer prejudicar o Harry. E aí a gente vai sim. construir toda a história É o baseado Ruivo realmente... Harry. Isso. Sim, é uma exatamente. forma de expor a pista falsa que é o Snape e depois ainda demonstrar que, na verdade, isso era um erro da nossa interpretação, porque a gente não tava vendo. Que inclusive Ele parece estava que do lado. a própria Hermione, quando ela tá subindo, né, pra tacar fogo no rabo do Snape, ela como é que fala? Ela tropeça esbarra no Quirrell e faz ele perder o contato visual. Exato, é a Hermione, inclusive. Salvando o dia novamente. E, de novo, o Snape tá pareado com o Quirrell, né? Toda vez, na cena lá do banquete Né, eles só vivem juntos, da são estreia BFF. também. Só vive os dois, um do lado do outro, Ave Maria, pelo amor de Deus. Ai, gente. Escolha suas Eles estavam nos companhias, lugares que os gente. professores estavam, ué. Não, a gente tá brincando, mas... É hipérbole, Igor. Sabe quando eles não estavam juntos? Quando quem tava, no caso de casinho com o Snape, era o Filch mais cedo, viu? A gente passou por essa parte de... A gente nem falou sobre isso. Tantos ânimos. É agora que a gente faz valer o O aviso. aviso. O E aí, aviso. o que é que o Snape mostrou debaixo das suas vestes, gente, pro Filch? Gente, imagina, você abre a sala dos professores da sua escola e você vê um professor com a
a saia, né, dele levantada na frente de outro professor, Levantada. na frente do zelador. Então, mas é que ele fala assim que as vestes estão levantadas até o joelho, né? Daí já conjura na nossa mente a ideia das carças abaixadas até o joelho, né? Aham. E aí a gente já Levantado imagina, até o joelho, ele tava mostrando o corset, como chama? A nágua. a gente já imagina o Filch ajoelhado, né? Ai, meu Deus. Eu não quero ver isso, pelo amor de Deus. Limpando o Não preciso. chão, gente. Não, mas limpando no o filme chão. dá pra ver que não tem nada de sexual. Calma. verdade. Ufa, que No caso, bom. ele tá só ajudando ele com a perna dele que tá toda cagada, toda estragada com E o ele não Fluffy. sabe, Com o fofão, né? ele não sabe. Fofão. Fofo. Eu achei, Fofão é o boneco assassino. eu achei lá, que fosse tipo, não. fofão, Nossa. disfarce. Não, o fofão é o Aí ia ser tão apresentador. melhor se fosse fofão. Não, fofão. Enfim, mas assim, o Harry. O engraçado é que o Harry tá tão determinado a pegar o livro dele de volta que ele sobe lá na sala dos funcionários pra ir atrás do Snape e tentar roubar o livro que o Snape pegou dele. E o Harry é meio peidadinho na cabeça, né? Ai, gente, mas isso aí is a given, é óbvio, né? A gente não E pode isso nem serve levar pra. mais Ah, tá, em gente. consideração. Peraí, que isso, todos os pontos estão se conectando. E isso serve pra gente perceber que o Snape está machucado. Mas peraí. Se ele tá machucado desde o Halloween, que é 31 de outubro, a Ai, gente tá no sim. final de novembro. E eles têm aula com o Snape toda semana. Como é que eles não perceberam que o Snape tava mancando e sangrando? Ai, gente, eu acho que se o Snape Porque o Snape chegasse, tava eu sou do sentado. primeiro ano. Exato. Eu não Ele precisa- repararia no Snape. O que mais me choca é que ele tá um mês machucado e ele não consegue sarar essa ferida, gente. Exato. Ele precisa Mordida do zelador pra dar De uma cérebro atadura pra ele. doída assim, pois é. Ah, mas E o, vocês, o Filch, que é um aborto, gente, um malogro, não faz nada. mas vocês estão supondo que a mordida do fofo é qualquer coisa, né? Mas pode ser que tenha alguma magia aí que não dá pra sarar, sei lá. Sim, mas por que ele pediria ajuda ao Filch? Pois é, pra uma atadura. A atadura é uma das coisas mais Eu não fáceis de fiquei com a conjurar. impressão que ele tava pedindo ajuda, eu fiquei com a impressão que ele tava tipo, ah, caralho, olha só isso aqui, filha da puta, cachorro. Mas é o Filch que tá dando a atadura É pra a ele. cara do Snape, essa reação mesmo. É mesmo, do Snape do livro, né? Tá só reclamando, sabe? Na sala de Cachorro, aula. filha da Ó, tá vendo aqui? Cachorrinho, filha da puta. Chega, gente, eu não aguento mais. Grifinória ganhou e o Harry pegou o pombo com a boca. Foi isso. Guardem essa informação, vai Mas ser útil será lá se pro diz que final. o Harry, ele cospe e engole? Ele cospe, né, como a Senão não gente tem viu. plot, né, no final. depois. Inclusive- Já pensou ele engole o pomo pra ele tirar Inclusive, esse esse pomo é o grande foreshadow da Relíquias da Morte, né? Pam, pam, Exatamente. Abra no fecha. Foreshadow não, a arma de Caralho. Chekhov. Eu queria trazer uma discussão pra... Eu vou aproveitar o pomo de ouro. Assim, eu tenho a minha opinião, né? Mas eu queria saber de vocês. Vocês acham, a partir de que ponto que a gente pode considerar essas coisas realmente arma de Chekhov e não, tipo, a Rowling lá escrevendo relíquias pensou, vou pegar uma coisinha aqui no primeiro só pra parecer que é uma arma de Chekhov, mas só que eu nunca tinha pensado nisso antes. Eu acho que é irrelevante. Pra mim não faz diferença, mas tem coisas que dá pra gente saber, pra mim, né? Dá pra gente perceber que foram planejadas e tem coisas que dá pra que eu posso inferir que foram aproveitadas porque ela é muito detalhista e ela se aproveita disso, né? Uhum. E eu acho que Aham. o pomo de ouro é esse caso, dela ser detalhista a ponto de lembrar que no começo ele pegou o pomo com a boca, vou usar isso a meu favor aqui no último livro e tal, pra fazer um círculo, Sim, entendeu? eu acho que ela deve ter feito um brainstorm assim bem intenso. Pra como é que eu vou fazer o Dumbledore deixar coisas que ninguém do Ministério consiga identificar, né? Abrir. Exatamente, eu abri e só o tudo mais. Harry, Aí eu né? acho que seria. Acho que, porra, ela deve ter vindo assim. Caramba, se foi uma coisa que ela pensou depois. Ela veio esse. Ela esse teve aforismo que assim, fazer um porra, podcast perfeito isso. analisando capítulo a capítulo a obra dela mesma, entendeu? Uhum. Pra ela mesma saber o que Exatamente. tinha em cada cantinho. Inclusive, eu estava lá, eu era o podcast. Eu era o microfone. Eu era o microfone. Eu falo isso porque ouvindo a Casa Elefante, eu sinto que às vezes a gente é muito inocente, sabe? De falar que, olha só, ela pensou há 20 anos, não sei o quê. Eu sei que a Tem gente... coisas que não, né? eu sei que a gente tem essa noção, né? Mas talvez algumas pessoas que estão ouvindo podem achar que a gente realmente acredita Não. que ela pensou no Camafeu na Ordem da Fênix, depois usou em Relíquias da Morte. Mas o Camafeu, eu acho que ela pensou assim. Eu acho que foi planejado. O coisa. Enfim, porque já tava muito perto, mas o Desculpa, Pão de Ouro, gente. eu acho que Momento Sasha aqui pra mim. O que seria um camafeu? não. Um medalhão. É porque a Lia Da- traduziu medalhão, no medalhão no quinto livro como Camafeu. Mas esse Camafeu. Arrelia é só daqui 3 anos. Esse Arrelia é daqui 3 anos. Ele gente, vai ser aguardem. parcelado. Primeira parcela só em 2022.
Mas dito isso, o que eu quero dizer, o que eu quero encerrar sobre a minha opinião sobre o que você perguntou, Igor, é que pra mim, como o Code falou, é indiferente porque pra mim demonstra que ela é genial, e eu acho que a Rowling é genial na obra de Harry Potter, pelo menos, porque ela ou planeja muito bem, ou ela aproveita muito bem o que ela já colocou lá, displicentemente, entendeu? Eu acho que funciona das duas maneiras, e pra mim o valor é o mesmo, assim, o valor de uma escritora que sabe trabalhar com o material que ela constrói. Sim, eu também acho, só que eu acho que a gente precisa tomar um pouco de cuidado na hora de perpetuar essa ideia da Rowling pensou há 20 anos. Há 20 porque anos. aí quando ela... Vira cacoete, né? Porque quando ela fala, por exemplo, que a história da Nagini já estava pensada há 20 anos, ela não tá querendo dizer, por exemplo, que ela sempre pensou que a Nagini estava envolvida com o Newt Scamander, não sei o quê. Não, a história é simplesmente que a Nagini era uma mulher que virou cobra. E era isso que ela tinha pensado, entendeu? E não exatamente o plot e as pessoas... Era tipo um bullet point, né? Ela tipo assim, tinha esse bullet point aqui no meu planejamento, esse tópico, que eu nunca usei, mas estava lá há 20 anos. Aí as pessoas acham que ela já estava com a trama toda escrita há 20 anos. Acham que ela tá usando isso como marketing, né? Tipo, tá planejado... Como se ela precisasse de marketing também. Não. Pois é, mas enfim. Bom, achei proveitosa a discussão. Leave J.K. alone. Muito bem. Mas a gente esqueceu de comentar, né? Da primeira menção do Nicolau Flamel, né? Ah, é agora? Sim. No final do capítulo a gente descobre, né, através de quem? Da boca de sacola do Hagrid, né? Boca de E a sacola gente descobre que ele não consegue deixar uma pista. Assim, cada capítulo é uma pista. Ele vai dando uma a cada capítulo para o Harry. É tipo uma. É quase uma quest de RPG. Se a Rowling fosse uma escritora preguiçosa, todo livro era o Hagrid que dava todas as pistas, né? Todas as pistas. Ele é o guardião das chaves e das pistas do castelo. Guardião da boca de sacola. Guardião da boca de sacola. E o final da partida tem tanto frenesi, tá esse momento tão complicado que o Harry mal já faz assim uma elipse muito rápida, né? Direto pra o momento que eles estão conversando sobre o que aconteceu durante lá a maldição do Snape / Quirrell. E a gente já vai direto pra toca do Hagrid. Cabana. E eles estão lá e ficam conversando, né, sobre o que aconteceu. E agora, a Hermione, que no início não acreditava que o Snape podia estar envolvido com qualquer coisa, que, né, ela, sensatíssima, foi a primeira que disse que ela, né? o Snape jamais roubaria nada do Dumbledore, imagina. Eu acho tão bonitinho que a Hermione que vê o Snape, sabe? E, tipo, ela completamente ignora no começo do capítulo, tipo, não, jamais, o Snape jamais. Mas mesmo assim, no meio da partida, ela olha pro Snape pra ver se é ele. Exato. E sendo que ela não olha para o Quirrell que tá do lado dele fazendo a mesma coisa. E o Rony até fala, Hermione, para de ser doida, você só quer acreditar que todo professor é santo. Deixa de ser essa pessoa. E aí, só que agora ela já está convencida de que o Snape é, de fato, o perpetrator. Assim como o leitor de Primeira Viagem. O suspeito. E é agora que o plot anda, não é mesmo, prezados? Que até agora não tinha Hermione pra fazer o plot andar. Agora o plot segue sua nau e finalmente, né, o Hagrid, quando olha, fala, como assim, o Snape jamais faria isso? E acaba deixando essa pista muito importante, que é o nome do Nicolas Flamel. O Harry perguntou o que tinha no pacotinho. Daí ele fala, isso é negócio do Dumbledore e do Nicolas Flamel. O quê? Ele fala que assim, o Snape tava assim porque ele tentou passar pelo cachorro. Aí o Snape não, o Hagrid fala, quem? O Fofo? Aí eles falam, Fofo? E aí ele fala, não se meta nisso, isso é a história do Dumbledore com o Nicolas Flamel. Nicolau Flamel. E aí toca a música da Avenida Brasil, né? E aí no próximo capítulo, a gente ainda não vai saber, porque é só o seguinte, quem é Nicolau Flamel. Pam, pam, pam. Verdade. E aí, gente, depois desses nossos ânimos muito elevados, né? O sangue correndo por causa de muito jogo de bola. Você está ofegando aqui de tanto voar de vassoura. Eu tô pleníssimo aqui, na minha posição. Perninha cruzada. Só esperando vocês terminar a palhaçada. Agora a gente já fala do nosso momento mais gostoso do capítulo, nosso momento que aquece nosso coração. O momento Expecto Patronum! Vamos começar com quem ganhou a nossa competição inicial, que foi o Sidney. Qual que é o seu momento patrono, Sidney? Roubado. Né? O meu patrono vai para ela, a deusa, a musa, a rainha, a louca feiticeira que fez
um fogo num jarro, Hermione Granger e o seu fogo no jarro. Fogo no pote. Você já comeu bolinho de pote? Agora, né? Esquente seu bolinho de pote no seu foguinho de pote. Ai, meu Deus. É a Hermione Azula Granger. Azula Granger. E aí, Igor, você concorda com ele? Qual que é o seu momento, patrão? O meu momento patrono é a McGonagall xingando o Lino. E o seu, Code? Qual é o seu patrono? Vai pra quem? O meu patrono envolve o Lino também, que foi a narração dele, gente. Eu achei muito legal o jeito que ele... assim, como vocês falaram, né? Vocês não estavam entendendo muito bem o que estava acontecendo com a bola, com o jogo em si, mas eu acho que o que salva bastante essa parte é ele falando, né, que fulano de tal é muito bonita, por mais que seja um pouco escroto. Mas depois ele fala que, fulano de tal quase mata o aluno da Grifinória. Aí a Minerva, Senhor Jordan! Aí ele... Uma pessoa claramente quer... Aí ele não consegue e fala de novo. Parece até a gente conversando, né? Ele não tem polícia, esse menino. Eu achei muito gostoso, muito divertido ver a narração a partir do ponto de vista dele. Mas eu acho que realmente, quando a gente chegar lá no 5º livro, ele vai ficar no meu 2º lugar, porque a da Luna, pelo que eu me lembro, é maravilhosa também. Mais maravilhosa. Inclusive, o ator que faz o Yusuf Kama no Animais Fantásticos podia conhecer o Lino Jordan, né? Sendo que ele diz que ele é o primeiro bruxo negro da história do Harry Potter. Esse ator não sabia nem que filme tava fazendo, gente. Pelo amor de Deus. Põe a mão na consciência. Né? Muita calma, Camilhão nessa hora. Tu sabe que o Igor vai cortar essa piada do calma, Camilhão, que ele odeia, né? Tá bom, foda-se. Eu não pego, não é da minha idade essa referência. Tá. Bicha, uma Kakura dessa barroca. Agora é geração Z. Kakura barroca, olha só que Vai, sai pra lá, sua barroca toda enrugada, esse corinho aí. Você acha que alguém vai querer esse corinho todo, como é que é esse corinho que tu chama de corinho todo enrugado, quer frescar pra cá. Ai, que insuportável, vai. Ai. E agora é aquele momento que, né, vamos preparando todo o ódio de vocês, porque pra fazer esse feitiço tem que ter muito ódio, muita raiva no coração. É o nosso momento. Avada Kedavra! Agora vamos inverter, passando a Quaffle Goles para Igor. Qual é o seu momento Avada Kedavra? Tem muito ódio aí, amigo? O meu momento Avada Kedavra é para Madame Ruth e também para todos os juízes de quadribol da história do... Por quê? Tu quer mandar eles pro deserto do Saara, ou amigo? Eu acho que eles são inúteis, completamente inúteis. Porque eles nunca fazem nada de relevante. Eles só abrem o baú que tem as bolas. E eles desejam um jogo limpo. O esporte que não precisa de juiz, né, gente? Por isso que os torcedores jogavam os árbitros no meio do deserto. Você fala, né, que alguns muito saudável. Né? Deixa eles lá passar um tempinho, porque... Eu fico imaginando também, né, gente, no quadribol, imagina como é que deve ser difícil você controlar a torcida de não fazer nenhum feitiço nos jogadores interferir no jogo. Deve ter uma redoma protetora. Deve ter. É bom que tenha mesmo, porque, né? Vamos lá, Cid, qual que é o seu momento, Avada Kedavra? Vai cozinhando esse ódio aí que tá na hora de liberar. Então, gente... Eu poderia dizer que meu momento Avada Kedavra iria pro capítulo inteiro como um todo, não é mesmo? Porque ele me tira do sério, de um tanto. Só que tem uma coisa que me incomoda sobremaneira, eu vou usar até essa palavra pau no cu aqui, nesse capítulo, que é esse plot que não faz sentido nenhum do Quirrell azarando o Harry na frente da salada da escola inteira. E ninguém faz nada, e só pra ter esse... Como é? Esse herring aí, essa pista falsa do Snape aí, porque pra mim caga tudo, assim. Quando o livro, ele me perde, é quando não tem justificativa pra isso acontecer, mas tem que acontecer só pra gente ter essa pista falsa. Eu acho então vai meu Avada pra a justificativa é porque é um livro infantil. É verdade. Pra mim o momento Avada Kedavra a gente nem falou durante o episódio, mas eu vou aproveitar pra falar agora, é que, né, claro que a Sonserina tem que ter os jogadores trapaceiros, né, que cometem as faltas e que são os que se aproveitam das coisas. O Sonserino veio passar pano aqui agora. Não, o Sonserino veio querer militar, né? A minoria Sonserina. Vai se exatamente, a injustiçada Sonserina, pois, que faz querido, vocês que coisas são positivas. Corvinal, vocês que são Corvinal, dizem Corvinais, deveriam se juntar a mim na minha minoria, em vez de ficar cagando a regra. E né, eu pelo menos tenho... é porque nós somos minoria de verdade. Sim, a Corvinal é mais injustiçada que a Sonserina. Me respeita vocês dois, pelo amor de Deus. Deixa eu dar meu Avada Kedavra, senão eu vou dirigir ele pra vocês. Vai. Então. Termina de passar teu pano. E a segunda coisa era também a questão do Quirrell querer matar o Harry assim, né? Tipo, vamos arranjar um plano assim, vamos fazer um planozinho mais... Parece plano do Scooby-Doo, gente. Pois é.
Mas é isso aí, como o Igor falou, é um livro infantil e a gente só tá vendo isso porque a gente tá relendo, né? Então, se não fosse, ele cumpre o seu objetivo, que é de fazer a gente suspeitar do Snape bastante. De enganar as criancinhas. Enganar as criancinhas. Ah, mas engana até o adulto, né? Depois de ler o livro inteiro, que ele vai falar, oxe, aquela parte não fez sentido. Isso se ele lembrar, né? Por isso. E quem foram os personagens novos que foram citados nesse capítulo? A gente tem todo o pessoal do quadribol, né? A Angelina Johnson, que vai ser a futura esposa do George. O Marcus Flint, que é o capitão da Sonserina. Alice Spinach. A Angelina Johnson, que vai ser esposa do George só porque o Fred morre. E ela pegou o gêmeo, eu acho isso. Ai, só minha revolta aqui. Como é que é a história? Desculpa. Eu não lembro dessa parte. A Angelina era namorada do Fred. Aí o Fred morreu na guerra de Hogwarts, ela casou com o George. Ué, mas que coisa, não é mesmo? Sim, é o porque, Fred é porque e o Fred Angelina. já são a mesma pessoa, Sidney. Pois é, isso que me deixa puto da cara. Ia ser diferente se no final eles não fossem mais a mesma pessoa. Aí que ia ter incoerência. E a gente tem, né, vários outros personagens que são mencionados, por exemplo, a Katie Bell ou Katia Bell, ou qualquer nome com K ou com C que você queira pensar na sua cabeça. E a gente tem um personagem que chama Adriano Pusey. Minha Pusey é o poder. É, tipo, não é Pussy, mas é Pusey. É P-U-C-E-Y, que é o Pior artilheiro da nome. Sonserina. É muito bom. Os nomes dos Sonserinos são os piores, gente. Pansy Parkinson, Adriano Pusey. É horrível. É, eu amo. Vou te chamar Não, agora mas de eu acho que Pusey. a Rowling botava uns nomes escroto mesmo neles. É. Escroto de propósito, só pode. O nome do goleiro da Sonserina é Bletchley. E tem o Terêncio Higgs também, que é o apanhador. Terence. Temos também o Fofo, que foi mencionado pela primeira vez, né? Saiu, escapuliu, né? O nome, O Fofo né, a primeira caiu. vez. O nome. Exatamente. O Hagrid deixou o gato sair, ou melhor, o cachorro cair da sacola. Que é a boca dele. Essa sacola gigante. E se você quer saber mais sobre o que acontece, né, com essa informação recém-adquirida sobre o Nicolau Flamel, a gente vai saber nos próximos capítulos. E já tem mais pistas, inclusive, no próximo, que chama-se, né, Harry Potter e a Pedra Filosofal, capítulo 12, O Espelho de Ogized. E aí, vocês estão empolgados pra ler esse capítulo? Ai, Não. meu Deus, é um dos meus favoritos. Por favor, eu quero estar aqui. O que será que significa hoje Zed, né? Que estranha O essa que palavra. será? Estou Não pensativo. sei. Talvez seja uma boa ideia você ficar refletindo, amigo. Vamos refletir um pouco. Até semana que vem. Até, tchau, gente. Até. Tchau. Esse podcast é produzido pelo animagos.com.br. A direção é feita pelo Igor Moreto e Sidney Andrade. A produção de pauta é da Fernanda Cortez. Carol Lima, Danilo Borges, Igor Moreto, Júnior Code, Larissa Andrioli, Nayara Sevciuk e Sidney Andrade fazem assistência de pauta e apresentação. A identidade visual é do Edipo Barreto. A música tema Song of India, originalmente executada por Ableton's Big Band, teve a engenharia e gravação pela Telefunken Electroacoustic, foi mixada por Igor Moreto, que também faz a edição e finalização do podcast.